Olá, pessoal! Hoje nós vamos realizar a aula número 2 da 20ª semana de estudos. Começamos por língua portuguesa, relembrando um conteúdo que nós falamos na aula passada, que são os sons nasais, aqueles que saem pelo nariz. Olha a atividade número 1. Pinte os quadrinhos das palavras que contêm o mesmo som de maçã. O som nasal de maçã é o ã. O ã pode ser feito de diversas formas, como eu falei na aula passada. Vocês viram que tinha 3 palavrinhas que tinham esse mesmo som de ã, feito, escrito de formas diferentes. Tinha o A com o tio, tinha o A acompanhado da consoante N e também da consoante M. Também expliquei quando é que nós colocamos M no meio da palavra para fazer o som nasal, antes de quais consoantes que nós usamos. Então vocês vão olhar aí neste quadrinho e vão achar palavrinhas que tenham esse mesmo som, igual a maçã. Mas não vai ser escrito só com o A e o tio. Pode ser com A e N e A e M também. Então leiam aí as palavras junto comigo. Romã, cantor, compõe, samba, nariz, descanso, mapa, cãibra. Vocês vão pintar aí nesses quadrinhos somente as palavras que têm este som. Pronuncie a palavrinha bem devagarinho para vocês identificarem este som. Agora a atividade número 2. A partir das palavras a seguir, forme outras palavras com o som nasal, acrescentando M ou N. Faça como no exemplo. A palavra aí no exemplo, na letra A, era padeiro e eu formei pandeiro colocando o N depois da vogal A. Agora, vocês farão o mesmo nas outras letrinhas aí. Na letra B, juta. Que outra palavrinha eu posso formar acrescentando M ou N? Lembrem-se também em que caso que vocês vão usar o N. Não são em todos os casos. É apenas antes da letra P e da letra B. A palavra juta, eu posso formar a palavra junta, acrescentando a letra N aí no final da primeira sílaba. Então, vocês vão reescrever a palavrinha. Todas essas palavrinhas aí formando outra palavra. Agora, na atividade 3. Leia o trecho de um trava-língua. O tempo perguntou ao tempo: quanto tempo o tempo tem? Este é um trava-língua da cultura popular. Então, olha só na letra A. O som nasal que mais se repete nesse trecho do trava-língua é o an, o on ou em. Vocês vão responder aí marcando um X. Na letra B. Esse mesmo som nasal que você marcou na atividade anterior está presente na palavra canto, vento ou onça. O mesmo sonzinho que vocês marcaram ali na atividade anterior aparece em qual dessas 3 palavras? Vocês vão marcar o X. Agora a letra C. Leia a continuação do trava-língua e pinte de verde os trechos que representam o som nasal. Então vocês vão pintar de verde apenas as palavrinhas que têm o som nasal. Vocês podem ler segurando no nariz, que vocês vão sentir a pressãozinha no nariz quando tiver um som nasal. O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Vocês vão pintar aí de verde as palavrinhas que têm som nasal. Agora, a atividade de matemática. Nessa imagem, vocês podem observar 2 crianças vendo um homem tirando leite da vaca e na frente vários galões de leite. Então olha a letra A. O dono do sítio começa a ordenhar as vacas às 6 horas da manhã e só depois toma o seu café da manhã. Esse trabalho dura 2 horas.
Desenhe os ponteiros no relógio ao lado para representar o horário em que o dono do sítio iniciou seu café da manhã. Então, olha as informações. Ele começa a tirar leite das vacas às 6 horas da manhã. E ele só toma café depois que ele termina o seu serviço. E esse serviço dura 2 horas. Então, vocês vão olhar lá no relógio. Primeiro era 6 horas. Vocês vão contar mais 2 horas. 6, 7, 8. Quer dizer que ele toma café às 8 horas da manhã. Vocês vão desenhar ali no relógio de ponteiros, os ponteiros no lugar certinho, indicando que horas ele tomou o seu café. Lembrando que é uma hora exata, vocês vão colocar o ponteiro menor apontando para a hora e o ponteiro maior vai estar no 12, porque é uma hora exata. Agora a letra B. Todo dia, o dono do sítio enche 14 galões de leite. Ele fica com 11 galões e vende o restante. Quantos galões são vendidos? Se ele enche 14 galões todos os dias e ele fica com 11, quantos ele vende? Vocês vão fazer uma operação de subtração. Vão contar quanto falta do 11 para chegar até o 14, para descobrir quantos galões foram vendidos. Depois, se cada galão é vendido por R$5, quantos reais ele arrecada com a venda do leite diariamente? Agora vocês vão usar a resposta da atividade anterior e vão pensar, se cada galão é vendido por R$5, quantos galões ele vendeu? Vocês vão multiplicar por 5. Nós já aprendemos a multiplicação, não é verdade? Vocês podem fazer uma operação também de subtração. Vou ajudar vocês. Eram 14 galões. Ele ficou com 11. Vamos contar quantos tem do 11 para chegar no 14. 11, 12, 13, 14. Ele vendeu 3 galões. Cada galão desse ele vendeu por R$5. Vocês podem fazer uma adição. 5 mais 5 mais 5. Ou então vocês podem fazer a operação de multiplicação 3 vezes o 5 para responder aí quantos reais ele consegue através da venda desses galões de leite. Agora na atividade 3. As crianças gostam de brincar de tiro ao alvo depois do almoço. Como vocês viram lá na imagem, tinha um brinquedo lá de tiro ao alvo. Veja ao lado a pontuação de cada uma delas, em 4 rodadas do jogo. Olha ali no quadro ao lado. Tem a pontuação do Pedro e da Rita. Na primeira rodada, cada um conseguiu uma quantidade de pontos, na segunda, na terceira e na quarta rodada. Eles jogaram, então, 4 rodadas. Na letra A, quantos pontos fez Pedro na primeira rodada? Vocês vão olhar lá na tabela e ver na primeira rodada quantos pontos o Pedro fez e vão registrar ali na letra A. Agora na letra B, quantos pontos Rita fez na segunda rodada? Agora vocês vão olhar na linha da segunda rodada e identificar quantos pontos a Rita fez. Na letra C, em que rodada houve empate? O que significa haver empate? Quer dizer que os dois marcaram a mesma quantia de pontos. Então, vocês vão observar ali em qual rodada houve empate e escrever o nome da rodada lá. Se foi na primeira rodada, na segunda, na terceira ou na quarta rodada. Agora, na letra D. Pedro marcou ponto na segunda rodada? Como você sabe disso? Vocês vão olhar lá na segunda rodada e vão ver se o Pedro marcou pontos. Se a resposta for sim ou não, vocês vão dizer como que vocês descobriram isso. Respondam aí na letra D. Na letra E, em que rodada Rita não acertou o alvo? Em qual rodada a Rita não acertou o alvo? Vocês vão olhar lá na tabela de novo e vão responder. Por último,
na letra F. Complete o quadro com o total de pontos de cada criança e depois responda: quem marcou mais pontos? Como vocês farão isso? Olhem lá no quadro. Agora vocês vão somar os totais de Pedro. A coluna do Pedro aí. Na primeira rodada ele marcou 130 pontos, na segunda não fez nenhum, depois fez 120, depois mais 100. Vocês vão somar essas três quantias e colocar o resultado ali na linha do total. Farão a mesma coisa com a Rita. Vão somar os valores e colocar o total. Observando os dois totais aí, vocês vão identificar quem marcou mais pontos e vão responder ali na letra F quem foi o vencedor dessa brincadeira. Vou escrever o nome. Agora, atividade de reposição de história. Falamos sobre os direitos da criança e do adolescente. Acompanhe a leitura aí comigo. Em 1989, as Nações Unidas adotaram a Convenção dos Direitos da Criança. Os países que a ratificaram devem assegurar a todas as crianças, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem étnica, o acesso a determinados direitos básicos. Então, como eu já falei em outras aulas passadas, as crianças têm diversos direitos, também têm deveres, mas esses direitos devem ser cumpridos por essas nações que assinaram esse tratado aí de defesa da criança. Então, olhem só a próxima atividade. Ligue corretamente alguns dos direitos das crianças e do adolescente conforme a imagem representada. Olha as imagens na segunda coluna, cada uma está representando uma situação e vocês vão ligar a coluna dos direitos à imagem que melhor corresponde a esse direito. Então, olha só, o direito à vida, quer dizer, ter o direito de nascer. Qual dessas imagens aí fica melhor? Mostrei aí para vocês a criança, o recém-nascido. Da mesma forma, vocês vão fazer com o direito à saúde, o direito à educação, direito ao respeito e também o direito à convivência familiar e comunitária. Vocês vão observar as imagens ali do lado e ligar que melhor cabe nesses direitos da primeira coluna. Assim nós terminamos a segunda aula, eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, procure a sua professora no grupo de estudos da sua turma. Deixe a aula número 3 para fazer amanhã. Até a próxima aula. Tchau, tchau!